Minhas queridas e meus queridos, estamos de volta aqui. Hoje nós vamos exercitar um pouquinho da última aula, tá? Que é sobre regra de 3 simples. Eu coloquei aqui alguns exemplos e eu vou fazer aqui com vocês. Bom, primeiro diz o seguinte: a doutora Judith sempre atende no seu consultório o mesmo número de pacientes a cada turno de 4 horas de trabalho. Ela percebeu que gastando em média 25 minutos para entender cada paciente, sempre trabalhava 1 hora além do seu expediente. Para que ela atenda o mesmo número de pacientes e cumpra exatamente o horário previsto para cada turno, o atendimento por paciente deve durar, em média, quantos minutos? Então, sabemos que ela está trabalhando aqui 5 horas, tá? Ela está passando 1 hora do seu turno, então ela está trabalhando 5 horas. Isso, nós não sabemos quantas pessoas ela está atendendo, mas sabemos que em 25 minutos ela está atendendo uma única pessoa. Bom, aqui nós temos que fazer uma coisinha. Nós temos que transformar essas horas aqui em minutos, porque essas grandezas aqui elas devem ser iguais, tá? Mesma unidade de medida. No caso, que tem que ser tudo somente horas ou então minutos. Como estão pedindo aqui em minutos essa resposta, então nós temos que transformar tudo para minutos. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos, né? Então a gente pega essas 5 e multiplica por 60, que vai ser igual a 300 minutos. E vamos lá fazer essa troca agora. Então nós temos que 300 minutos equivalem a x e 25 minutos valem a uma pessoa somente. Escrevendo isso aqui já em forma de fração e colocando essa igualdade, nós temos o seguinte: o 1 eu não vou repetir aqui embaixo, a gente sabe que ele vai sumir, né? X dividido por 1 vai ser x, então não é necessário colocar esse 1 aí embaixo. Mas eu sei o seguinte, que 300 dividido por 25 vai ser igual a 12, então eu tenho que 12 vai ser igual a x. Ou, simplesmente, x vai ser igual a 12. No caso, 12 pessoas, ela está atendendo 12 pessoas. Então a gente tem que encontrar o seguinte, agora tem que reduzir esse tempo. No caso, ela está gastando 25 minutos, nós temos que reduzir esse tempo para que ela trabalha essas 4 horas. Então, nós vamos ter aqui, vou transformar 4 horas em minutos também. Então, aqui vai dar 240. Então, eu tenho aqui 240 minutos equivalem a 12 pessoas e não sabemos quantos minutos ela vai ter que utilizar para atender uma única pessoa. 240 dividido por x igual a 12. Isso aqui implica que x vai ser igual a 240 dividido por 12. Aqui eu já fiz muita arte para chegar já nesse resultado, né? Passei o x, depois trouxe o 12 e troquei tudo de lugar. Tudo só de uma vez eu fiz isso. Então eu vou dividir aqui esse 24 por 12, isso aqui vai ser igual a 2. Repito 0 no final. Então logo ela deve utilizar 20 minutos para cada atendimento. Então a gente marca aqui na letra E. A segunda questão diz o seguinte: em um relógio, o menor ângulo formado pelos ponteiros dos minutos e das horas, no momento exato em que o relógio marcar 12 horas e 45 minutos, é D. Bom, eu já fiz aqui o meu relógio, que eu não sou besta. A questão é que quando a gente imagina um relógio marcando 12 horas e 45 minutos, a gente imagina o seguinte, aqui, a gente imagina isso aqui perfeitinho, no caso um ângulo de 90 graus, né? O que não vai acontecer, porque quando o relógio dos minutos vai passando, os 10 horas ele vai se aproximando à próxima hora, né? Então ele não fica parado, tá? Ele vai andando também. Qual o nosso primeiro trabalho? Nosso primeiro trabalho vai ser calcular, né, quanto que esse ponteiro das horas ele se desloca, tá? Porque perfeitamente a gente teria ele aqui, ó, marcando esses 90 graus, tá? Isso aqui a gente já sabe. O nosso trabalho então vai ser encontrar esse ângulo aqui. Então a gente soma com esse de 90 graus depois. Bom, vamos aqui pensar no seguinte: o ângulo total disso vai ser 360 graus. Sabemos que ele está sendo dividido em 12 partes, porque nós temos aí 12 horas. E isso vai nos dar um total de 30 graus. A cada hora o relógio se desloca 30 graus. Então, se em 1 hora ele se desloca 30 graus, quantos graus ele vai se deslocar em 45 minutos? Nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos, então eu já coloco aqui, ó, 60, certo? Vai ser equivalente a 30 graus.
e os 45 minutos vai ser equivalente a... Eu monto a minha proporção aqui, 60 sobre 45, igual a 30 sobre x, tá? Eu vou fazer essa divisão aqui, e aqui vai sobrar 2, e desse lado sobra 1. Então, eu tenho 2 sobre 45 igual a 1 sobre x. Fazendo aqui essas multiplicações, eu tenho 2x igual a 45. Logo, x é igual a 45 dividido por 2, e x vai ser igual a 22,5 graus. Tá? Então, nós já sabemos, e agora a gente soma com esses 90 graus aqui. Então, nós temos 90 graus mais 22,5 graus. Isso aqui vai ser 112,5 graus, no caso, a letra B. A terceira questão diz o seguinte: 2 aviões comerciais partem de Fortaleza com destino a Lisboa, com 30 minutos de diferença. O primeiro viaja a uma velocidade de 880 km por hora, já o segundo viaja a 1040 km por hora. Em quanto tempo após a partida do segundo avião, o primeiro é ultrapassado? Bom, então vamos lá. Para isso a gente tem que utilizar algo que nós chamamos na física de sorvete, tá? Então S vai ser igual a S0 mais V vezes T. No caso, onde S é a distância final, S0 distância inicial, V velocidade e T o tempo. Então, quando eles se encontrarem, eles vão estar exatamente na mesma posição. Então, a posição final deles vai ser a mesma. A gente sabe também que a posição inicial vai ser a mesma. Então, quando a gente igualar as formas, a gente já descarta essa velocidade inicial. Então, nós vamos ter apenas o seguinte, que a velocidade do primeiro avião vezes o tempo desse primeiro avião vai ser igual à velocidade vezes o tempo desse segundo avião. Então, nós temos aqui 880 vezes. Esse tempo ele vai ser acrescido, tá? De 30 minutos, porque foi o tempo que ele voou, né, antes de o segundo entrar em movimento. Tá? Eu já vou transformar isso em horas. Então, eu tenho aqui que o tempo vai ser acrescido em 0,5 horas. Isso aqui vai ser igual, no caso, a velocidade 2, 1040, vezes o tempo. No caso aqui, esses dois tempos vão ser iguais, né? O que muda? Esse acréscimo aqui de 30 minutos. Bom, já vou simplificar algumas coisas. No caso, vou cortar esses dois zeros aqui e vou fazer uma divisão por 8, tá? Vou dividir toda essa conta aqui por 8. No caso, aqui 88 por 8, né? Vai ser 11. E aqui, esse 104 dividido por 8 vai ser 13. Nós temos então 11t mais 5,5 igual a 13 vezes t. Nós temos 5,5 igual a 13t menos 11t. Isso aqui vai dar 2t e eu já vou mudar de posição, tá? Vou colocar aqui para frente e vou colocar esse 5,5 desse lado. Então, eu tenho que t vai ser igual a 5,5 dividido por 2. Isso vai ser igual a 2,75. Bom, eu já sei uma coisa. Eu sei que eu tenho 2 horas. Porque esse 2, né, esse tempo aqui está em horas, então tem 2 horas. Vou transformar então esses 0,75 horas em minutos, tá? Então eu tenho que 1 hora é igual a 60 minutos e 0,75 horas vai ser
eu tenho 1 sobre 0,75 igual a 60 sobre x. No caso, 1 vezes x vai ser x, e 0,75 vezes 60 vai ser igual a 45. Então, eu tenho que vai ser 2 horas e 45 minutos. Após esse tempo, então, esse primeiro avião vai ser ultrapassado pelo segundo. Então, a nossa aula de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e vocês se inscrevam no canal, tá? Para vocês receberem notificações das próximas aulas. Dê um like nesse vídeo, né? Para ir fortalecendo aí, dando uma força para nós. E até a próxima.